É, Bom dia, pessoal. Estou aqui para mais uma aula de tutoria, certo? E dessa vez a gente vai cobrir o resto do capítulo 9, né, que é discorrendo aplicações mais completas de centro de massa na física, né, na física 1, certo? Principalmente outras, né, aplicações de centro de massa e conceitos importantes a partir dele, como momento linear, impulso, esse tipo de coisa, certo? Todos esses conceitos, né, eles têm uma relação direta com o centro de massa, porque quase sempre eles andam junto com sistemas de múltiplas partículas, o que significa que você precisa entender o conceito de centro de massa, certo? Primeiro, começando aqui, né, conceitos importantes, o de momento linear, certo? Deixa eu pegar aqui a coisinha, né, pronto. Né? Momento linear é muito importante, que ele é como se fosse uma medida de movimento, certo? No ensino médio, vocês podem ter escutado sobre ele como o nome de quantidade de movimento, certo? Se eu não estou enganado, né? Quantidade de movimento é o nome que ele recebe no ensino médio, certo? E é justamente, ele é um vetor, tá? Ele é vetorial e ele é massa vezes a velocidade, certo? Já o impulso, ele trata da variação dessa quantidade de movimento. O impulso é justamente o valor da variação e essa variação também pode ser tomada como a integral da força no tempo, do tempo 1 até o tempo final. E a gente também consegue descobrir a força média a partir disso, né? Dividindo o impulso pela variação de tempo, a gente consegue descobrir isso. Agora, em sistemas de partículas, a gente tem que o nosso momento linear vai ser o somatório dos momentos lineares ou a massa total, né, m total, vezes a velocidade do centro de massa, né? E assim como anteriormente, né, a, a variação disso vai ser igual ao somatório dessa vez igual ao somatório de forças externas. Ou seja, se a gente não tem forças externas, zero, a nossa variação de momento também vai ser zero, portanto, o impulso, quer dizer, o impulso não necessariamente é zero, mas enfim, é isso, no sistema de partículas a gente tem essa relação aqui, certo? Agora a gente vem para colisões, né? Existem vários casos específicos para colisões, eu recomendo que vocês vejam ele nas notas de aula do professor, mas o caso mais geral é o mais importante. Como que a gente trata uma colisão? A gente sabe fisicamente que aquele momento linear tem que se conservar. Então, o momento antes da colisão tem que ser igual ao momento depois da colisão. Ou seja, P inicial é igual a P final. Portanto, né, se a gente tem mais de uma partícula, como é o caso aqui, ó, a gente tem duas partículas e essas duas partículas saem, né, o somatório dos momentos dela tem que ser igual ao somatório dos momentos dela no final, né? E elas podem ser refletidas como essa fórmula mais geral aqui, ó. Perceba que está dividido em x e y, né? Porque o momento é um vetor, né? Então, se você quiser trabalhar com somas, é indicado você transformar ele em escalar, né? Porque não por qualquer motivo, né? Não é exatamente difícil trabalhar com um vetor em questão de soma e subtração. O problema é que quase sempre quando a gente fala de soma e subtração no vetor, a gente precisa das coordenadas x e das coordenadas y dele.
né? Coisa que raramente é apresentado para você na física, né? Geralmente eles te dão um módulo e isso complica tudo, porque se eu só te der o módulo do vetor e mais nenhuma informação, você não tem como saber o x dele nem o y dele, certo? Por isso que eu tenho que te dar um módulo e um ângulo para que você faça transformação aqui e aí sim você consiga tratar o x e o y de maneira separadas, certo? Como você normalmente faria. É justamente isso que a gente está fazendo isso aqui, tratando x e y de maneiras separadas, certo? E é isso sobre colisões. Essa formuleta aí, né? E aqui a gente tem um sistema de massa variável, que é basicamente, imagine que a gente tem um carro se movendo e esse carro ele se move por causa do atrito com o chão, mas não é isso que interessa. A questão é que esse carro ele está perdendo peso porque ele está gastando gasolina, jogando gasolina para trás pelo escape, né? A fumaça da gasolina para trás pelo escape, certo? Então a massa dele diminui, certo? A massa do carro está sempre diminuindo. E num caso mais geral, por exemplo, se esse carro estivesse no vácuo do espaço, né? O exemplo que o livro gosta de usar é um foguete no vácuo do espaço, né? Para ele se mover, ele teria que jogar uma massa para trás e essa massa iria causar uma reação nele, empurrando ele para frente, certo? E tudo fica um pouquinho mais complicado porque a gente tem esse sisteminha aqui, ó, dessas duas equações para resolver, onde o zinho é a velocidade dessa massa que a gente jogou para trás, a velocidade dela, e a gente tem dm é essa massa que ela é infinitesimal, muito pequena comparada ao todo, né? E é isso, né? Resolvendo esse sistema, a gente tem uma fórmula da força de empuxo, né? Se você tratar o vácuo, é um conceito mais diferente, mas o vácuo pode ser tratado como um superfluido e ele sendo tratado como um superfluido, ele gera empuxo, né? Que é justamente a força num fluido que você tem, né? Mas no geral, essa força é devido à perda de massa. E ela é justamente R, que é a taxa de perda de massa, ou seja, quanta massa você perde por segundo, vezes a velocidade dessa massa perdida, né? E resolvendo novamente esse sistema inicial, a gente também chega nessa equação aqui. Variação de velocidade é igual a velocidade da massa perdida vezes o ln da massa inicial sobre a massa final, né? Então, é isso. Bem rapidinho, explicação leve. Vamos para a questão, certo? A primeira questão é a questão 21 e ela fala o seguinte: uma bola de softball de 0,3 kg tem uma velocidade de 15 metros por segundo, que faz ângulo de 35 graus abaixo da horizontal, imediatamente antes de ser golpeada por um taco. Qual é o módulo da variação do momento linear da bola na colisão com o taco se a bola adquirir velocidade escalar de 20 metros por segundo verticalmente para baixo, na letra A, e na letra B é velocidade de 20 metros por segundo horizontal na direção do lançador. Então, vamos lá. Vamos fazer a explicação. Primeiro, desenhemos um eixo cartesiano aqui para a gente se localizar, né? A bola ela está a 35 graus para baixo, então ela está mais ou menos aqui, 35 graus. A gente tem 180 aqui, ó. Então a bola tem ângulo de 215 graus. Ela tem massa de 0,3 kg. Ela tem V inicial, vetor, de 15 metros por segundo. Certo? E a pergunta que fica é: A. Qual é o módulo da variação de momento, ou seja, o módulo de ΔP? Certo? Façamos isso.
Vamos lá. Primeiro vamos separar essa velocidade em x e y, né? Vx vai ser igual a 15 vezes cosseno de 215, que vai ser igual a menos 12,28. Depois a gente tem Vy, que vai ser igual a 15 seno de 215, que vai ser igual a menos 8,6. E vamos escrever a velocidade final que ele adquire na letra A. Vx igual a zero, Vy igual a menos 20. Certo? Agora vamos escrever tudo isso numa equação de momento para x. Vai ser igual a zero. Menos com menos dá mais. Então, menos 12,28. Ué. Vezes 0,3, que vai ser igual a 3,68. E agora vamos para Py, que vai ser igual a menos 20 vezes 0,3 menos 8,6 vezes 0,3, que vai ser igual a menos 3,42. A gente tira a raiz do quadrado das somas. Isso daqui vai dar aproximadamente 5,02. Tá aqui a nossa resposta da letra A. E agora na letra B é a mesmíssima coisa, só que ele adquire velocidade x igual a mais 20. Por que mais 20? Porque ele fala que está na direção do lançador, a pessoa que lançou. Se a gente está dizendo que se afastando desse cara, ou melhor, indo até o rebatedor é negativo, então indo até ele é positivo. Enfim, metros por segundo. Então a gente vai ter que delta px vai ser igual a 20 vezes 0,3 mais, né? A gente já discutiu porque esse mais 2,28 vezes 0,3, que vai ser igual a aproximadamente 9,68. Agora a mesma coisa no PY, né? Só que o PY não tem mais aquele 20. Então vai ser só 8,6 vezes 0,3, que é igual a 2,58. Então o nosso ΔP vai ser raiz do quadrado desses números, da soma do quadrado desses números, mais 2,58 ao quadrado, que vai dar aproximadamente 10,2. Ou melhor, 10,02. Pronto. É isso a nossa primeira questão. E vamos para a segunda e última questão. Certo? Eu tentei pesquisar mais questões desse capítulo, certo? Mas as questões recomendadas na lista de sistema de massa variável, né? Eu ia pegar uma de cada tópico do slide, né? Mas as de sistema de massa variável eram meio estranhas, porque elas ficavam tão no final do capítulo que elas não tinham dificuldade e nem dava para saber realmente se era daquele assunto, certo? Porque geralmente tem módulo tal e as questões do assunto embaixo, né? Só que geralmente as que ficam sem pontinhos são questões extras, né? Não são de um assunto específico, são de assuntos variados. Então eu não achei nenhuma questão na lista que fosse desse assunto, então eu só peguei dos dois primeiros, tá? Vamos lá. Indo para a questão 28, outra questão fácil. No Taekwondo,
A mão de um atleta atinge o alvo com velocidade de 13 metros por segundo e para após 5 milissegundos. Suponha que durante o choque a mão é independente do braço e tem massa de 0,7 kg. Determine o módulo do impulso e a força média que a mão exerce sobre o alvo. Ou melhor, o módulo do impulso e o módulo da força, né? Português aí tem que tá bom também, né? Não pode ser só a matemática. Vamos lá. Questão 2. Né? Letra A, perdão, eu escrevi um B aqui. Vamos começar. A gente sabe que impulso é igual a variação de momento, que é igual a P2 menos P1. Né? Então façamos esse cálculo aqui direto, bem simples. A gente sabe que a mão para no final, então P2 vai ser 0, né? Menos 13, que é a velocidade inicial, vezes a massa, 0,7. Isso aqui vai dar menos 9,1, só que como ele quer o módulo de I, né, vai ser 9,1. Letra B, né, ele vai querer também um módulo da força média, né, da força média. E a gente sabe pela formuleta de força média que o módulo de I sobre o tempo vai ser justamente essa força média e vai dar 1820 newtons. Bem fácil, tranquilo, rápido. E essa foi mais uma aula do assunto, certo? Como essa aqui foi mais rápida, né? Geralmente as aulas não cobrem todo o tempo de uma aula, porque o meu objetivo é que vocês tragam questões ou que a gente faça questões do livro juntos, enfim. Se vocês tiverem qualquer questão, vocês podem mandar para mim que eu faço e dou um feedback para vocês quando possível, tá? Qualquer momento. E é isso. Valeu!